Aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula. Uma aula hoje voltada tanto para quem é primeira como para quem é segunda fase. Já vou fechar aqui. Pronto. Que eu preparei para vocês. Basicamente, de forma muito objetiva, o que eu tenho para dizer sobre essa aula, né? No mundo, na vida, no mundo, nada se cria, tudo se copia. Já ouviu essa frase? Nada se cria, tudo se copia. Isso não é diferente no exame de ordem. Para nós que temos pouco tempo, que a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem trabalho, tem que estudar, tem que ir para a faculdade, tem que ir para a academia, tem uma série de afazeres, né, durante o dia, a gente precisa otimizar o estudo. E o que é otimizar o estudo? É entender o que vai cair, simples assim. O que vai cair na prova? O que vai cair na primeira fase e o que vai cair na segunda fase, né? Como que a gente entende isso? Olhando o que a OAB já cobrou. Então, às vezes, eu sou a favor de estudar por questões, mesmo se você ainda não estudou a teoria. Por quê? Se você começa a estudar a teoria, muita informação ali, você não consegue, beleza, você consegue assimilar a teoria, mas você não consegue saber o que daquilo que vai ser cobrado. Então, eu sou muito a favor de um estudo, às vezes, inverso, né? Ou seja, vamos supor que você não saiba a parte teórica, ou saiba pouco. Quando você pega as questões para estudar, você consegue analisar o que da teoria que eles vão cobrar. Então, às vezes, eu acho mais interessante para o aluno estudar questões, entender o que é que cai e depois pegar uma aula de teoria, para poder falar, pô, eu estou na aula de teoria, isso daqui eu já vi lá naquela questão. O seu cérebro, ele faz um estudo inverso, além de, na minha opinião, estou sendo muito sincera, ser mais legal, né, do que ficar estudando teoria, então, o estudo através de questões. E isso também na segunda fase, gente. Então, quem vai fazer segunda fase comigo, em Direito do Trabalho, vocês vão ver que eu pego muito no pé nas questões dissertativas. Por quê? Na segunda fase, o nosso tempo é muito curto. Então, eu tenho o curso de teoria, tem lá, tá gravado, você consegue assistir a teoria, sim. Mas o que eu preciso que você faça? Que você estude as questões para entender o que vai cair daquela teoria. Por isso que eu faço um estudo voltado para a peça também. Eu trago a peça e dentro da peça eu desenvolvo a teoria. Porque, gente, na minha opinião, eu sou professora, né? Os alunos que me conhecem, já tiveram aula comigo, sabem. Eu sou extremamente prática, eu gosto da aula prática. E a prática, ela vai ser sempre mais legal, mais interessante e mais fácil de você assimilar conteúdo, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui as questões de 2025 para a gente resolver. Porque, com certeza, eles vão repetir, repete ali, de repente, com outro viés, perguntando alguma outra coisa, mas o assunto é o mesmo e tal. E eles, com certeza, gente, quando eu estava sem brincadeira, fazendo essas questões aqui para trazer para vocês, eu fui dar uma olhada nas questões, eu visualizava as teses de segunda fase. Poxa, nessa questão aqui pode sair uma tese. Tanto que eu faço isso no meu curso de segunda fase, tá? Eu pego as questões da primeira fase e falo, pô, daqui pode sair uma tese, daqui vai sair uma tese. Então, o professor de OAB, ele tem que estar muito atento ao que é cobrado na primeira fase também. Independente se ele é professor de primeira ou de segunda, né? No meu caso, tem um curso de segunda fase. Mas eu preciso ficar muito atenta ao que está sendo cobrado na primeira, porque realmente é repetição, tá? No mundo nada se cria, tudo se copia. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai corrigir aqui. Eu mandei para vocês o material, vocês podem abrir aí. Nós vamos corrigir 20 questões e vamos abordar a teoria aí dentro dessas questões, tá bom? Vocês pode deixar o chat aberto, Vi, que eu acho que hoje está tranquilo, não tem muita gente. Daí o pessoal vai debatendo aqui comigo as questões, tá? Aberto, tá bom, pessoal? Pode mandar. Se tiver tipo, se não der para deixar aberto, você fecha, mas aí você vai avaliando, tá? Mas eu acho que dá sim. Então vamos lá, pessoal, sem mais nem menos, eu vou começar aqui. A primeira questão, eu coloquei aqui a do que concursos, para quem não conhece esse site, tá? Você que vai fazer primeira fase, rapidinho, não é propaganda, eu não ganho nada para vender, isso aqui nada a ver, tá? Eu uso para eu estudar e eu acho interessante porque a gente consegue filtrar por assuntos. Então, por exemplo, é que aqui eu filtrei por questões, então eu filtrei as questões de 2025. Mas você consegue filtrar. Eu quero estudar só partes e procuradores. Você consegue filtrar e puxar tudo que já caiu sobre esse assunto. Então, para você que vai fazer primeira fase agora,
nessa reta final, é uma excelente ferramenta de estudos, né? E aí você vai estudar, faz a questão, e você, claro, você precisa ter uma assinatura, mas não é caro, né? Você pode até dividir, às vezes, com algum colega e tal. Você tem acesso aqui às respostas dos próprios usuários. Então, isso é muito legal. Na minha época, olha eu entregando a idade, na minha época não tinha isso. Não tinha isso, né? Quando eu fiz o AB. Hoje você já tem essa ferramenta maravilhosa, tá? Então, eu vou aqui fazer a leitura da questão, mas é a mesma questão que está aí no seu material, tá? Eu coloquei essas questões aqui no material para vocês poderem acompanhar. Se você não enxergar a tela, pode acompanhar no seu material, beleza? Posso começar, gente? Não precisa dar a resposta agora, tá? Não precisa. A resposta vocês vão dar na hora que eu responder, senão vai matar aí o raciocínio dos colegas. Então, tenta não dar a resposta na hora que eu vou perguntar, e aí vocês vão respondendo aqui para mim na hora certa. Combinado, gente? Senão vocês vão responder aí, ninguém vai mais conseguir entender, né, e pensar. Tá? Beleza? Eu sei que tem alunos muito inteligentes aqui, mas não precisa dar resposta antes da hora, hein? Não me irrita. Vamos lá. Então, questão número 1, Vicky. É a questão da Soraya. Está falando aqui que a Soraya integrava o contrato social de uma sociedade empresária, mas ela se afastou dessa sociedade em janeiro de 2019. E ela registrou a saída dela em dezembro de 2021. Vamos pegar uma folhinha aqui, só para a gente fazer um rascunho, tá? Porque ela é uma questãozinha que vai exigir um pouco de raciocínio, não muito, mas um pouco, tá? A OAB quis te confundir aqui, na verdade, né? Porque ela fala assim, que teve um período de afastamento, uma data de afastamento, então afastamento, aqui, da Soraya, que ela se afastou, vamos colocar aqui, ó, janeiro de 2019, tá? Ó. E ela foi empregada de 2019, abril de 19 até setembro de 22, então ela trabalhou nesse período aqui, e ela entrou com a reclamação trabalhista, mentira, perdão, a Soraya integrava o contrato social, se afastou em janeiro de 2019, aqui é importante, ó, registrou a saída perante a junta comercial em dezembro de 21, então ela registrou lá na junta comercial, aqui ó, dezembro de 2021, beleza? Tá aqui. E daí vai falar que a Joana foi empregada dessa empresa de abril de 2019 a setembro de 2022, ou seja, elas trabalharam, a Soraya, ela era sócia, e enquanto a Joana trabalhava, elas tiveram ali uma concomitantemente juntas na sociedade, a Soraya como sócia e a Joana como funcionária, beleza? E a Joana ajuizou a reclamação trabalhista em outubro de 23. Então, vamos colocar aqui, ó. A ação, isso aqui já caiu na segunda fase também, tá? Eu vou explicar como. Aqui, ó. Em outubro de 2023. Como é que funciona, né? Basicamente, ele vai perguntar se a Soraya vai responder pela dívida da Joana. Ela obteve a vitória e iniciou a execução em janeiro de 2025. Para mim, gente, a execução, ela pouco importa aqui, tá? Peraí que eu vou explicar para você, ó. Mas eu vou colocar aqui, ó. Execução, só para você entender. Em janeiro de 2025. Tá lá. Não tendo a sociedade empresária solvabilidade, requereu o direcionamento da execução contra os sócios atuais sem êxito. Então, requereu que a execução fosse feita em relação à Soraya. Então, como é que funciona? Tem um artigo lá na CLT, que é o artigo 10. Eu vou abrir para você. O que ele fala, né? Você entra com uma reclamação trabalhista. Aí você tem lá uma procedência, tem um dinheiro para receber. Primeiro, antes de mais nada, quando você vai executar aquele valor, você precisa executar a pessoa jurídica. Então, você primeiro vai executar a empresa. Vai ver se a empresa tem bens, tem dinheiro, se tem carro, se tem casa. Se a empresa não tiver dinheiro, você vai buscar o dinheiro em segundo lugar com relação aos sócios atuais. E para isso, para você chegar no sócio, obrigatoriamente precisa pedir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós até falamos na aula passada, na terça passada. Então, o exequente, o interessado, ele pede para o juiz instaurar o incidente, o juiz instaura, e aí ele vai em cima dos sócios atuais primeiro. Aí vamos imaginar que os sócios atuais não têm dinheiro. Sei lá, tem lá um sócio lá, o João, ele é sócio atual.
não tem dinheiro. Tentou penhorar bens do João, não conseguiu. Aí o que esse funcionário pode fazer? Ele pode buscar os bens dos sócios retirantes, tá? Esse sócio retirante, ele fica responsável pelo período de 2 anos após a data da baixa na junta comercial. Então, ó, o afastamento da Soraya, que é a sócia, foi para te confundir aqui. Eu não estou preocupada quando ela saiu, eu estou preocupada quando ela deu baixa. Ela deu baixa em dezembro de 2021. Então, ela vai ficar responsável até dezembro de 2023. A funcionária entrou com a reclamação trabalhista em outubro de 2023, estava no prazo ainda. Eu não estou preocupada com a data que começou a execução. Então, você tem que focar em quê? A data que ela deu baixa na junta comercial, deu baixa em dezembro de 2021, vai responder até dezembro de 2022, dezembro de 2023. A ação foi movida quando? Nesse prazo? Foi movida em outubro de 2023. Tá dentro de 2 anos? Tá. Então, a Soraya, como ela trabalhou concomitantemente com aquela funcionária, ela vai responder pelos, né, depois dos sócios atuais, ela vai responder pelos créditos ali devidos para aquela funcionária. Deu para entender? Então, a resposta aqui, gente, ó, aqui ele vai perguntar, ó, uma vez que entre o afastamento de Soraya e o início da execução transcorreu o prazo super, tá errado aqui, ó, peraí, transcorreu o prazo superior a 2 anos, aqui ela vai poder ser executada. Ela pode ser executada. Ó. Quem falou letra B aí errou, tá? Alguém falou letra B, errou. Porque, ó, é possível a execução de Soraya porque entre a averbação de sua saída na junta comercial, 21, dezembro de 21, e o ajuizamento da ação, transcorreu o prazo inferior a 2 anos, tá, Wagner? Eu vi que você respondeu B, eu vim direto na B, aí eu, opa, tá errado. Então, aqui, resposta letra A, tá? Pessoal, só coloca aí para mim se vocês entenderam. E principalmente entender aonde que a OAB quis confundir. Ela quis confundir falando da data do afastamento da sócia, que eu não estou preocupada com a data que ela deu baixa na junta comercial. E ela quis confundir falando da data do início da execução, que eu também não estou preocupada. Eu não estou preocupada quando é que vai começar a execução, porque a execução ela demora para começar. Eu estou preocupada com a data em que a ação é proposta. Então, quais são as duas datas-chave aqui? Data da baixa e data do ajuizamento da ação. Caiu numa peça na segunda fase. Exatamente isso, tá? E aí o aluno tinha que verificar lá se a funcionária tinha averbado com mais de 2 anos. E aí a gente vai ter que entender que lá na segunda fase, que mesmo se a funcionária saiu há mais de 2 anos, ainda assim ela pode responder como sócio, tá? Durante lá os embargos à execução, e aí ela vai alegar uma ilegitimidade de parte. Então, assim, aqui, gente, na segunda fase eu vou explicar isso melhor, tá? Aqui não para não te confundir, mas na segunda fase eu vou explicar. A Soraya, se a empresa ajuiza o embargo à execução e chega nessa sócia, por mais que ela saiu há mais de 2 anos, ela vai responder fazendo embargos à execução. Mas o que acontece aqui? Ela vai arguir uma ilegitimidade de parte. Por quê? Porque ela já saiu há mais de 2 anos. Então, não responde significa ela faz os embargos, porque ela é ex-sócia, só que ela alega uma ilegitimidade de parte porque ela já saiu da empresa e já deu baixa há mais de 2 anos. Tá dando para entender o que eu falei? Porque na prática tem muito aluno que fez embargos de terceiro nessa situação, e não é. É embargos à execução, porque ela é ex-sócia, só que nos embargos à execução, ela vai arguir uma ilegitimidade de parte, alegando, no caso, né, que ela deu baixa há mais de 2 anos, tá, gente? Então, aqui para vocês, a OAB só queria saber a questão do prazo, se ela responde ou não, tá? Uma questão complexa no meu ponto de vista, e a OAB mostrou muito bem aonde é que ela vai confundir, inclusive na segunda fase, o aluno, certo? Vitória, vê para mim se deu para entender. Pessoal, dá um joia. Eu sim, sem dúvidas no chat. A gente vai combinar o seguinte: terminei a questão, todo mundo põe joia. Eu quero 26 joinhas no chat. Pode pôr joia, coração. É porque eu não enxergo os corações, gente. Tem que pôr no chat mesmo, porque meu Google Meet é velho. Então,
Ele não está atualizado, então eu preciso que vocês coloquem no chat mesmo. Entendi, escreve aí para eu saber se vocês têm dúvida ou não, tá? Beleza? Então tá, vou para a próxima questão, número 2. Aqui é o artigo 10A da CLT, tá? Entendeu, Wagner? Tirou a dúvida aí? Sanou a dúvida? As outras questões aqui, ele ia falar, né? Ele ia te confundir com a data do afastamento, ó, que não é. Ele ia te confundir aqui. Tá vendo? Afastamento, ó, não é. E aqui, tendo sido sócia à época da prestação de serviços e enriquecido com o seu labor, Soraya pode ser executada a qualquer tempo. Poder, ela pode, só que ela vai arguir legitimidade de parte. Então, ela não vai ser, o processo, né, vai ser julgado improcedente, tá? Entendeu? Então, aqui, vou cancelar também. Próxima questão. Aqui, pessoal, depois vocês entram, ó, aí tem aqui os artigos, tá vendo, ó, para vocês acessarem, tá? Questão da Helena, vou seguir. Helena foi empregada de uma sociedade empresária de fevereiro de 22 a janeiro de 24, tá? Quando foi dispensada sob a alegação de justa causa. Ciente de que não fez absolutamente nada de errado e considerando que sua única testemunha é uma outra funcionária que se encontra enferma e terá pouco tempo de vida, Helena ajuizou uma ação para produção antecipada de provas. Alô, segunda fase. A ação de produção antecipada de provas é uma peça inusitada, que a gente dá na segunda fase, mas que todo mundo acha que não vai cair. Ai, não vai cair produção antecipada de provas. Não é. Olha aqui a OAB cobrando na primeira fase. Produção antecipada de provas. Minha testemunha vai morrer. Então, se eu entrar com uma reclamação trabalhista, até marcar audiência, ela já bateu as botas. Eu não vou conseguir chamar essa testemunha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajuizar uma ação de produção antecipada de provas, eu vou ouvir essa testemunha, o juiz vai ouvir, tanto que ela foi distribuída aqui, ó, para 950, Vara do Trabalho de São Paulo. Foi colhido o depoimento da testemunha, que depois morreu. Foi arquivado esse processo de produção antecipada de provas, e agora a Helena, ela quer ajuizar uma reclamação trabalhista para anular a justa causa, e ela vai fazer o quê? Vai se valer dessa produção que ela fez antes. Então, ela justificou, olha, não tem como eu esperar, porque minha testemunha vai morrer, cara. Aí propôs lá uma ação de produção antecipada de prova. A OAB quer saber aqui se vai ter juízo prevento. O que é isso? O processo onde caiu a reclamação trabalhista, aliás, o processo onde teve lá a produção antecipada de provas, ele vai puxar a reclamação trabalhista ou a reclamação vai ser distribuída livremente? Essa é a pergunta da OAB. Então, aqui, ó, nós temos a produção antecipada. Essa produção, ela caiu aqui, ó, na 950 Vara do Trabalho, tá? Aí, aqui, ouviu o depoimento da testemunha. Peraí, gente, só um instante. Eu tô em aula, amor. Ah, você tá dando aula, amor? Tô dando aula, tá bom? Desculpa, perdão. Imagina, beijo, tchau. Produção antecipada de provas aqui, na 250. Aí eu vou entrar com a ação trabalhista. A OAB quer saber se o juízo é prevento. O que é isso, Natasha? Eu vou ter que distribuir essa ação trabalhista para esse juízo aqui? Ele puxa. Isso aqui, gente, também chama distribuição por dependência. Isso aqui cai também na segunda fase, né? Vocês vão ver os casos lá depois. Aí o que eu preciso te explicar? Que não é, ó. Aqui, nesse caso, ó, considerando o disposto na norma de regência, assinale. A ação não vai ser distribuída para 950 vara, porque esse juízo não é prevento. Quando eu faço uma ação de produção antecipada de provas, ela caiu, por exemplo, na primeira vara. A reclamação trabalhista eu vou distribuir de forma livre. Então, ela pode cair em qualquer outra vara. Esse juízo, ele não vai puxar a produção antecipada, a reclamação trabalhista, né? O juízo da produção antecipada não vai puxar, ele não é prevento para a reclamação trabalhista. Então, tá aqui, ó. A reclamação trabalhista será livremente distribuída a uma das varas do trabalho de São Paulo. Só isso. Basicamente isso aqui. Ah, aqui já está respondido, tá? Então, letra B. O que mostra? O que isso mostra para a gente? Aqui, qualquer juízo do trabalho poderá apreciar a demanda, exceto a 950 vara. Errado.
ele é distribuído livremente, até pode cair de novo na outra, na que já teve a produção antecipada. Então, ela também está livre, se cair lá, caiu, tá? E aí, far-se a distribuição por dependência, errado, errado, não é distribuição por dependência, tá errado. E aqui também tá errado. Deu para entender isso, gente? Coloca um joinha para mim no chat. O que, que a OAB está mostrando aqui, ó? Possibilidade de cobrar na segunda fase produção antecipada de provas, e ela está te mostrando que ela vai cobrar o CPC, porque isso aqui não está na CLT, está no artigo aqui, ó, 381, parágrafo 3º do CPC. A produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Então, ela está te dando indícios de que ela pode sim cobrar essa peça na segunda fase, e eu vou trabalhar muito bem isso, porque eu estou atenta aí às questões de primeira fase. Beleza? O pessoal tá falando que entendeu no chat, sem Beleza. dúvida. Então, entendeu? Eu vou para a próxima, tá? Se vocês quiserem anotar aí, anota aí na folhinha de vocês. Não sei se vocês imprimiram, né? Eu mandei antes da aula agora. Mas faz uma anotaçãozinha aí, ó, artigo 381, parágrafo 3º do CPC, para vocês darem uma lidinha depois, tá? É a questão 2, né? Artigo, vou anotar para vocês, ó, 381. Aí depois me cobra, tá? Porque para eu mandar isso aqui. Aí fica o gabarito aqui. Resposta letra B. Ô, Vix, anota o gabarito para mim, que eu tenho certeza que vai ter aluno me pedindo gabarito. Mas eu tenho certeza absoluta. Eu conheço vocês? Tá bom. A 1 eu já esqueci qual que é. Eu acho que é a A. A. Vamos para a terceira, bora. Letra A. Vai anotando aí para mim, que aí depois, se eles pedirem, a gente já tem. 3. Olha aqui, gente. A OAB, ela ama a execução. Presta atenção, ó. No bojo de uma execução que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Porto Velho, o juiz, após conceder vista ao executado, homologou o cálculo apresentado pelo exequente e fixou a dívida em R$ 20.000. Tá. Então, vamos lá, ó. Vou pegar a linha do tempo aqui. Estava rolando lá uma reclamação trabalhista. Ó. Estava rolando uma reclamação trabalhista. Teve uma sentença. Essa sentença, a gente entra na fase de liquidação, né? Então, é uma sentença que geralmente não é líquida. O juiz chuta um valor. Ele vai calcular ali mais ou menos, vai fazer um cálculo básico, ali chega no valor X, chuta esse valor, é um valor por estimativa, então aí eu preciso liquidar o valor, vocês vão aprender tudo isso. Aí depois da liquidação, o juiz homologa o cálculo, aí sim, ele chega no valor certo aqui, ó. Ah, agora eu tenho o valor certo e você pode começar a executar a empresa. Então, tenho lá, por exemplo, R$ 50.000, aí é o valor que você vai efetivamente conseguir executar. Aqui no caso foi R$ 20.000. O executado pretende se valer do parcelamento da dívida. Tese de segunda fase, possibilidade de parcelar a dívida na execução. É possível? É possível, gente. Olha aqui, ó. A parte, né, o executado, a empresa que está devendo, tem que pagar 30%, acrescida das custas e dos honorários, e a diferença parcelar em 6 vezes, acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, para mim, o que ela mostra aqui? Que ela vai cobrar a execução e que ela vai trazer essa tese de parcelamento em algum momento, tá? E que ela vai cobrar o CPC, porque esse parcelamento, ele também está no CPC. De novo, na matéria de direito do trabalho, ela pedindo ali o CPC, tá aqui, ó, artigo 916 do CPC, tá? Aqui é a possibilidade, né? Desde que tenha o depósito de 30%, acrescido de custas e honorários, eu posso parcelar em 6 vezes. Então, a OAB pode inverter essa pergunta e falar o seguinte: para parcelar em 6 vezes, o que precisa? Letra A, 30% mais custas e honorários. Apenas 30%, 20%, ela pode brincar com esse percentual aqui, pode brincar com o número de parcelas. Então, aqui, artigo, questão 3, Vicky, questão 3, você anota para mim, né? Artigo 916 do CPC, parcelamento, pagamento de 30% mais 6 vezes, tá? Ah, e aqui, acrescido
de custas e honorários. É isso, né, que fala. Custas e honorários de advogado. Aqui acho que não tem dúvida, né, gente? Vou para a próxima. Vou para a questão número 4, então. Já. Se tiver dúvida, vai deixando aí no chat. E confirma para mim se tá ok. Eu nem coloquei aqui, ó. Vai, professora, você tem que selecionar aqui para a gente ver se você acertou mesmo. Às vezes eu erro. Olha lá. Próxima. Vamos ver se vocês estão espertos nessa. Essa daqui é importante, ó. Também questão que cai na segunda fase, tá? Que fala de competência. Você é advogado de uma sociedade empresária que figura como ré em 4 ações na Justiça do Trabalho. Uma ação versa sobre a dispensa de um empregado que aderiu à greve. Então, vamos colocar aqui, questão 4. Primeira coisa, greve. O cara aderiu à greve. Tá, situação número 1. Depois, dano moral por assédio praticado por superior hierárquico. Então, assédio moral. Dano moral por assédio no ambiente de trabalho. Tá aqui. 3, horas extras. Essa aqui é meio tosca, né? Horas extras. E 4, é uma ação que versa exclusivamente sobre cobrança de contribuição previdenciária. Isso aqui, gente, é o INSS. Supostamente não efetuadas pelo empregador ao longo de um contrato de trabalho de um outro empregado. Presta atenção, ó. Essa 4 aqui. O funcionário entrou com uma reclamação trabalhista, e aí ele estava pedindo o que nessa reclamação trabalhista? INSS. Era isso que ele estava pedindo. E aí eu vou te explicar uma coisa. Quando você entra com a reclamação trabalhista, você não pode pedir INSS puramente. O que você pode pedir? Por exemplo, salário mais o INSS correspondente. Férias mais o INSS correspondente. 13º, mais o INSS correspondente. Hora extra, mais o INSS correspondente. Mas você não pode entrar na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar as ações onde a parte pede só o INSS. Então, isso aqui cai muito na segunda fase, porque acontece o quê? Fulano entra pedindo INSS, e aí você tem que fazer uma contestação. Aí, na contestação, você vai alegar o quê? Incompetência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Isso é uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 337 do CPC, tá? Então, de novo, né, cai muito na segunda também. E aqui, gente, ó, greve. A Justiça do Trabalho julga? Julga. Tudo que diz respeito à greve, a Justiça do Trabalho vai julgar. Dano moral, julga. Se você sofrer assédio lá na sua empresa, né? Seja de um colega da empresa, ou seja de um superior, ou de um inferior, às vezes você é gerente e tem alguém, algum funcionário ali que está te assediando de alguma forma, vai para a Justiça do Trabalho. Hora extra, eu não preciso nem dizer, né? A Justiça do Trabalho é competente para julgar. Agora, a reclamação trabalhista, onde a parte pede só INSS, ela não tem competência, tá? Então, a resposta aqui é essa, ó. A Justiça do Trabalho é competente para julgar todos os pedidos? Não. A competência para o pedido de indenização é da Justiça Comum? Não. Danos morais é no trabalho, na Justiça do Trabalho, tá errado. A Justiça do Trabalho não tem competência para os dissídios de greve, errado. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o pedido de cobrança de contribuições previdenciárias supostamente não efetuados pelo empregador. Correto. Ela só vai determinar o recolhimento quando tiver uma outra parcela, por exemplo, pedir férias, e aí tem as férias e o INSS correspondente. Aí ela determina o recolhimento. Mas o recolhimento isolado, ela não determina, tá? Então, resposta aqui, letra D de dado. Fechou? Artigo, tem uma súmula até que fala sobre isso. Tem um artigo e tem uma súmula. 800 e lá vai bolinha, quer ver? Ó, a súmula é a 368 do TST. E o artigo, cadê o artigo? Vamos ver se alguém colocou aqui. 800 e pouco. Tem um artigo. Deixa eu ver se está aqui. É até um parágrafo. Tem a súmula vinculante 53 também, que fala a mesma coisa. Hum,
Eu não sei o artigo de cor, mas deve ser 896, parágrafo único, eu acho. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Senão depois eu confirmo. Não, 896 recurso de revista. Não é, gente. Não é. Dá uma olhadinha para mim na CLT, Vitória, só para confirmar. Vai em recolhimentos previdenciários, topicão, recolhimento previdenciário. Vou olhar. Mas ele está aqui, gente, ó. Questão número. Qual que é essa questão? De vocês aí? 4 ou 5? Ele está na súmula 368 do TST. Então, essa é a 5, né? Questão 5. Aqui, ó. Então, é a súmula 368 do TST, serve para fundamentar. E tem a súmula vinculante. A Miriam mandou no chat, artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Será? Do STF. Porque eu estou lembrando que é parágrafo único. 832. Não, não é. Não é não, Miriam. Isso aqui está falando de natureza de parcela homologada de acordo. Aqui está lá em execução o que eu estou falando. É que a minha CLT está meio longe. Ah, daqui a pouco eu confirmo. A Vitória vai olhar para mim. Aqui, Miriam, só para você entender esse artigo, tá? Ele está falando aqui, ó, que quando o juiz faz um acordo, né, ó, então ele está falando aqui, ó, de conciliação, isso aqui é sobre conciliação. Aí ele fala assim, Miriam, que quando o juiz faz o acordo, lá na audiência, ele tem que indicar a natureza das parcelas, ou do acordo. Então, por exemplo, ele fez um acordo lá, que nem eu fui um dia desse na audiência, aí teve um acordo de, acho que foi 8 mil reais. Aí ele precisa colocar que desses 8 mil, X% é salário, X% é férias, X% é 13º. Por quê? Porque sobre esses valores tem recolhimento previdenciário. E quando o juiz ele discrimina e coloca que é dano moral, por exemplo, aí não incide INSS. Então, não é possível fazer um acordo na Justiça do Trabalho, quando eu estou falando, por exemplo, de vínculo de emprego, e colocar que é tudo dano moral, porque daí não tem recolhimento previdenciário. Aí o INSS, inclusive, ele pode discutir esse acordo. Lembra que a gente viu na aula passada também? Quando faz um acordo e não discrimina ali as parcelas, ou fala que é tudo indenizatório, ele transita em julgado na data da homologação. Fez o acordo, ninguém pode recorrer, mas o INSS pode recorrer para discutir as parcelas de natureza indenizatória, tá? Então, esse artigo que você me trouxe é o artigo que fala do acordo homologado em juízo. Eu estou falando do artigo da não possibilidade de recolhimento previdenciário, de incompetência para recolhimento previdenciário, tá? São diferentes os artigos. Enquanto a Vitória procura, Vic, vai em competência da Justiça do Trabalho. Dentro de competência tem, porque isso é incompetente, entendeu? Então, dentro de competência tem também. Pessoal, posso seguir? Dúvidas? Posso seguir? Posso? Coloca um ok aí para mim, Josenildo. Miriam, coloca um ok aí para mim. Wagner, só para eu saber. Põe no chat, no chat. Beleza, vamos para a questão. Agora é 6? Me ajuda? Me ajuda aí, galera. 6. Agora a questão 5. Agora é 5? Ixi, então eu me perdi aqui. Então tá, questão 5. Que seja. Então vamos lá. Ó, aqui só para vocês verem, né? Os próprios usuários, eles colocam as questões similares, gente. É que aqui eles estão colocando de outras bancas, né? Mas ó, a FGV aparece só aqui. Mas essa questão ela é cobrada para juiz, para advogado, ela é cobrada de várias formas. Questões similares, né? Bem legal. Vamos para a próxima aqui da Sandra. Tá. Sandra trabalhou na sociedade empresária Sorvete Saboroso Limitada por 3 anos como atendente de loja. Após ser dispensada em 2024, Sandra ajuizou reclamação trabalhista contra a ex-empregadora, requerendo equiparação salarial com a funcionária Maria, que exercia a mesma função, mas recebia salário superior. Então, a gente tem a Sandra, que era atendente, vamos por aqui, ó.
Sandra, atendente. Ela queria que o salário dela fosse equiparado ao da Maria, que também era atendente. E a Maria ganhava mais, né? É, a Maria ganhava mais. A Sandra, coitadinha, estava lascada lá, ganhando pouco. Apresentada a defesa, os pontos controvertidos definidos foram diferença na perfeição técnica entre as empregadas e diferença superior a 4 anos no tempo de serviço para o mesmo empregador. Deixa eu tentar te explicar isso aqui, ó. A fulaninha lá entrou com a reclamação trabalhista. Ela está fazendo um pedido de equiparação salarial, tá? Então, ela está dizendo, olha, eu ganho pouco e eu quero que o meu salário seja equiparado ao da Maria. Quando chega na hora de fazer a defesa, a empresa, ela vai abrir lá o artigo, que é o artigo 461, salvo engano, da CLT. Deixa eu pegar o artigo aqui. Ela abre o artigo 461 da CLT, e aí ela fala o seguinte, que não é devida a equiparação salarial, que isso também pode ser uma tese de segunda fase, não é devida, porque a Sandra, a Maria, né, ganha mais porque ela trabalha melhor. Então, elas não têm a mesma produtividade nem a mesma perfeição técnica. Então, é a empresa trazendo um fato extintivo do direito do autor. Ela está trazendo algo para se defender, né? Trazendo um fato, uma novidade ali para poder se defender. Falando, não, realmente ela ganha menos porque a produção técnica é diferente. A fulana ali, o paradigma, ganha mais porque trabalha melhor. E ela também está falando que a Maria, né, que é a que ganha bem lá, ela trabalha há mais de 4 anos para o mesmo empregador. Então, ela trabalha muito mais tempo. Quer dizer, a Sandra acabou de entrar, a Maria já está trabalhando há muito mais tempo, que também é um fato extintivo do direito do autor. Então, a empresa está fazendo a defesa. Basicamente isso. Essa questão, gente, ela é sobre ônus da prova. Ele está querendo saber o seguinte: considerando a distribuição estática do ônus da prova, assinale a afirmativa correta. Ela quer saber quem tem que provar isso. Porque assim, ó, vou te explicar. Quando eu entro com um pedido na Justiça do Trabalho, quando eu entro pedindo qualquer coisa, eu tenho que provar. Eu sou o autor. O ônus da prova compete àquele que alega. Então, se eu estou alegando que eu, por exemplo, que eu fiz hora extra, regra, eu tenho que provar. Certo? Se eu estou alegando que eu fui vítima de assédio, eu tenho que provar. Só que tem algumas coisas que a empresa naturalmente tem que provar, porque é um fato extintivo do direito dela. Ou seja, vou tentar explicar de forma simples. Caramba, se a empresa está falando que a Maria trabalha mais, ela que tem que provar. Como que a coitada da fulana lá, que entrou com a reclamação trabalhista, vai provar que a outra trabalha mais? Ou se a empresa está falando, não, mas a Maria trabalha mais. Esse ônus é da empresa. Se a empresa está falando, não, mas a Maria trabalha há mais de 4 anos para a empresa, então é a empresa que tem que provar, entende? Então, a distribuição estática do ônus da prova é mais ou menos assim, ó. Sandra, você tem que provar a equiparação salarial. Você tem que provar que você faz jus ao mesmo salário. Só que a partir do momento que a empresa alegou que a Maria trabalha mais, a empresa que comprove isso. A partir do momento que a empresa alegou que a Maria trabalha mais tempo, a empresa que comprove isso. Então, basicamente, ele está falando aqui, ó, considerando a distribuição estática do ônus da prova, assinale. Cabe à empresa provar a diferença na perfeição técnica e a diferença superior a 4 anos no tempo de serviço entre as cotejadas, entre as funcionárias. Aqui, ó, tá? E aí ele vai tentar te confundir, falando que a empresa tem que provar a diferença de 4 anos, mas a diferença na perfeição técnica é a Maria. É a Sandra. Mas não é, gente, porque quem está alegando é a empresa. A empresa está alegando que a Maria trabalha mais. O ônus da prova não é de quem alega? Se a empresa está alegando que ela trabalha mais, ela que prove. Se a empresa está alegando que ela trabalha mais de 4 anos, ela que prove. Tá? Mesma coisa aqui, ó. A empregada caberá provar a diferença superior a 4 anos. Não, quem está alegando a diferença superior a 4 anos? É a empresa. Então, a empresa que prove. A empregada caberá provar a diferença da perfeição técnica. Não, quem está alegando? A empresa. Então, a empresa que prove. Beleza, gente? Então, aí o ônus da prova, nesse ponto, é da reclamada. Tá? Pergunta inteligente da OAB. Fala de ônus da prova.
Indícios de teses que podem ser cobrados na segunda fase, com certeza. Indício de tese não só de ônus da prova e distribuição, mas indício também de que eles podem cobrar uma tese central de equiparação salarial, que é uma tese boa, bem legal. Gostei dessa questão. Resposta letra A. Artigo 461 da CLT. Deu para entender, gente? Deu sim. E eu achei o artigo da outra questão. Manda, Vix. 876, parágrafo único. Eu sabia que era 8 alguma coisa, mas eu nunca lembro esse artigo. 876. Tá aqui, ó. A Justiça do Trabalho, ele está falando que a Justiça vai executar as contribuições sociais. Eu vou te explicar esse artigo aqui, tá? Ó. Eu te expliquei que a Justiça do Trabalho não é competente para determinar o recolhimento do INSS mês a mês. Então, de novo, ó, entrei com uma reclamação trabalhista pedindo INSS. A Justiça não é competente. O que a Justiça do Trabalho faz? Quando eu tenho uma sentença ou um acordo, quando o juiz, por exemplo, condena lá férias, 13º, salário, horas extras, ele condenou na sentença, ou ele homologou o acordo, aí daí ele consegue executar o INSS. Então, ó, ele só vai executar o INSS quando tiver uma sentença ou um acordo que ele homologou. Então, ele homologou um acordo lá sobre várias coisas, e aí ele vai executar o INSS. Ele homologou uma sentença de várias coisas, e aí ele vai executar o INSS. Mas ele não vai determinar o recolhimento do INSS isoladamente. Quando eu entro pedindo só INSS, aí a Justiça do Trabalho não é competente. É uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Deu para pegar, gente? Mesmo? Jura aí para mim. Súmula 368 do TST? Coloca no chat. Coloca no chat aí. Quer ver? Ó, tem uma súmula vinculante do STF, inclusive. Deixa eu ver, a 53. 53 do STF. Ele tá até. Aqui tá bem fácil para você entender, ó. A súmula vinculante 53 do STF repele, ó. Repele, né? Aqui ele vai falar, né, que alcança a execução das contribuições relativas à mesma coisa, ao objeto da sentença e do acordo que homologar, tá? Então, ele repele, se você ler aqui, vai falar que ele repele a execução do INSS isoladamente. Foi? Vitória, vê aí se a galera entendeu que eu vou para a próxima. Tô falando que sim. Beleza. Fechou? Próxima questão, número... Sei lá que número que é. Não quero saber também. 6. 6. Essa aqui tá falando que eu resolvi errado. Mentira, não resolvi errado não, gente. Tá falando aqui, sai? Então vamos lá, vamos ver se vocês vão acertar aqui, ó. Você foi consultado na qualidade de advogado por 4 mulheres trabalhadoras, Lígia, Paula, Georgia e Silvia, acerca de situações específicas que ocorreram no mercado de trabalho. A Lígia te indagou sobre um anúncio de emprego para chefe de cozinha que tinha preferência por homens. Não pode, pronto, acabou. Não pode, acabou. Não pode, ué. Por que tem preferência por homens? Nada a ver, não pode, tá errado. Isso aqui é fácil. A Paula foi preterida em uma promoção porque ela estava grávida e ela ia entrar em licença maternidade. Também não pode, né? Não pode. A empresa não pode fazer isso, por discriminação. A Geórgia queria que ela entregasse um atestado mostrando que ela não estava grávida. Também não pode, gente. A empresa não pode exigir um atestado comprovando que você não está grávida. Não existe isso é discriminação, tá? Não pode. Então, essas 3 aqui tá discriminação. E a Silvia perguntou sobre um anúncio de emprego exclusivo para homens, no qual havia a descrição dos serviços, como sendo de transporte, armazenagem e movimentação de carga de 30 quilos, sem o auxílio de meios mecânicos. Aqui pode, porque existe uma discriminação, entre aspas, né? Aquela coisa, né? Tratar os iguais com igualdade, os diferentes de forma diferente, né? Ou de forma igual na medida da desigualdade, ou na medida da igualdade, enfim, aquele ditado, né? Aquela frase. Tratar os iguais e os diferentes de forma diferente. Quer dizer, a mulher, ela é mais fraca. Então, aqui existe um artigo na lei, que é o artigo, não lembro o nome do artigo, vamos olhar aqui. É o artigo 373,
que fala que a mulher aqui, ela fala em 20 quilos, ó, aqui, ó, artigo 390 da CLT, tá aqui. Que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 para o trabalho ocasional. Tá? Então, por isso que aqui a exigência seria para homem mesmo, nesse caso. Cadê o artigo 390 da CLT? Vamos abrir aqui. Aqui, ó. O que é importante, né? Aqui, artigo 390, então, ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo, 25 para o trabalho ocasional, não pode, é vedado, e não está compreendida na determinação a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonete sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Então, se tiver ali o vagonete sobre trilho, carro de mão ou aparelho mecânico, aí é proibida essa discriminação. Aí ela pode ser contratada. Tá? Então, aqui a questão está falando da mulher, e a gente percebe que a única possibilidade aqui seria não contratar, né? Porque o trabalho era de quantos quilos? 30 quilos, beleza? Artigo 390. Posso seguir? E aqui também tem o artigo 198, ó, só fazendo um complemento, né? Que é de 60 quilos, o peso máximo que um empregado pode remover individualmente. No caso, o empregado homem, tá? Então, ele pode carregar 60 quilos, tá bom? Vicky, vê se eu posso seguir. Pode seguir, sim, sem dúvidas no chat. Próxima. Giovana encontra-se em auxílio temporário por incapacidade, auxílio-doença, há 6 anos, permanecendo basicamente em sua residência, realizando afazeres domésticos. Não há impossibilidade de Giovana realizar os atos da vida civil de maneira geral, mas ela está limitada em sua capacidade laborativa. Então, ela está afastada há 6 anos. Teve lá uma doença. O afastamento por doença, gente, ele vai gerar a suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho dela não está extinto, ele está suspenso. Inclusive, caiu essa questão na última prova da OAB, na segunda fase, mas ela era uma questão que falava de suspensão e falava da possibilidade ou não de cancelamento ou modificação do plano de saúde. E você tinha que responder que não dá para mudar o plano de saúde de patamar. Então, funcionário ficou doente. Aqui, na verdade, é um auxílio doença aqui, ó. Ele nem fala em auxílio doença do trabalho. Auxílio doença comum. O funcionário teve um problema de saúde, ficou afastado, recebendo lá do INSS. Aí o contrato, você tem que entender que o contrato dele está suspenso. Que nesse caso, falando do plano de saúde, né? Ele recebia lá um plano de saúde categoria A, um plus na empresa. O que a empresa faz? Ela vai e rebaixa ele para um basic, põe no plano básico. A OAB está perguntando se podia fazer isso. Você tinha que responder que não, porque a resposta era porque isso vai acarretar um prejuízo para o funcionário. E tem uma súmula que não autoriza. Então, caiu na última prova, tá? Aqui ele está falando de prescrição. Está falando que ela estava afastada há 6 anos, que ela podia realizar os atos da vida civil, ou seja, ela podia entrar com uma ação se ela quisesse, mas ela não entrou. Que em 2024, a Giovana lembrou que no mês anterior ao início do seu benefício previdenciário, realizou várias horas extras que pretende reivindicar judicialmente e, para tanto, o procura como advogado para obter uma orientação. Então, vamos aqui, ó, 24. 20 vai dar 4 anos, 19, 18 vai dar 6 anos, certo? Vamos fazer uma continha boba aqui, ó. Então, 2018, ela foi afastada. E aí, ela está afastada até 2024, que é onde a gente está aqui, ó. Em 2024, ela lembrou que no mês anterior ao início do seu benefício previdenciário, ou seja, aqui em 18, então ela lembrou que antes dela sair, ela tinha feito hora extra, e aí ela queria cobrar. Então, ela queria cobrar alguma coisa daqui, ó, desse período aqui, anterior ao afastamento dela, tá? E daí ele vai te perguntar o quê? Se isso aqui tá prescrito.
Existe uma súmula do TST que diz o seguinte, que o fato dela estar afastada por doença, o contrato dela está suspenso, mas a prescrição não. Por quê? Nesse período que ela estava afastada aqui, ela poderia ter entrado com o processo, mas ela não entrou. Se ela vai entrar com a ação, pelo amor de Deus, um monte de gente errando isso na prova em 2024, o contrato dela ainda está suspenso. Ó. A bienal ela vai conseguir, ó, porque ela tem 2 anos para entrar com o processo, depois do término do contrato. Ó. Como é que a gente conta a prescrição? Rapidão aqui, ó. Nós temos a bienal e nós temos a quinquenal. A bienal, 2 anos a contar do término do contrato. Gente, o contrato da mulher não terminou. O contrato dela está suspenso. Então, se ela quisesse entrar aqui, não ia ter prescrição bienal. O contrato dela nem terminou ainda. Agora, da data do ajuizamento da ação, então vamos imaginar que ela entrou aqui em agosto de 2024. Da data do ajuizamento da ação, ela vai conseguir pegar os últimos 5 anos, que é a prescrição quinquenal. Que você conta, pelo amor de Deus, da data do ajuizamento da ação para trás. Para trás. Certo? Então, se ela entrou em agosto de 24, ela vai conseguir pegar agosto de 23, agosto de 22, agosto de 21, agosto de 20, até agosto de 2019. Dali para trás, está prescrito. Então, ela vai pegar até aqui, ó. Sei lá, agosto de 2019, por exemplo. Aqui, mais ou menos, né? Sei lá. Daqui para trás prescreveu. Então, ela está falando que fez hora extra em 18. Então, já era, prescreveu. Por quê? Porque a suspensão do contrato por doença não suspende a prescrição. A prescrição continua ocorrendo. Deu para entender? Lindo para cair na segunda fase. Maravilhoso para cair num RO. Para falar que o juiz falou que não estava prescrito e você está pela empresa e você tem que dizer o quê? Que a suspensão do contrato por doença não suspende a prescrição e que, portanto, como ela ajuizou a ação em agosto de 24, ela vai conseguir até agosto de 2019 e que 18 está prescrito. Maravilhosa essa questão. Eu vou colocar nos meus simulados, com certeza absoluta. Vou colocar nos meus simulados de segunda fase para o aluno entender que aqui teve prescrição sim, tá? Pode cair, maravilhoso. Então, aqui a resposta é que é desaconselhável, porque a prescrição que vier a ser suscitada, que no caso seria a prescrição quinquenal, ela vai impedir a análise do direito. E aí aqui eles vão tentar te confundir, falando da bienal, porque a ação não foi ajuizada nos 2 anos seguintes, a concessão do benefício. Gente, a bienal é 2 anos do término do contrato. O contrato nem terminou. Então, errado isso aqui, ó. Erradíssimo. A prescrição para quem está recebendo benefício é trintenária. Isso aqui tiraram não sei da onde. Alguém teve uma criatividade lá e colocou isso aqui. Nada a ver. Nem a prescrição da FGTS hoje é trintenária, ela é bienal, da mesma forma que os outros direitos. Aí ele vai querer te confundir. Não ocorre prescrição parcial porque o contrato se encontra suspenso. A parcial corre. A parcial, que é a quinquenal, corre, né? Porque, de novo, né? A suspensão do contrato por doença não suspende a prescrição. Onde que está isso, Natasha? Uma súmula do TST. Cadê a súmula? 268. Deixa eu ver. Acho que é. Súmula 268 do TST. E tem uma OJ também, ó. OJ 375 do TST. A suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença não impede a fluência da prescrição, ó. Aí ele ainda fala aqui, ó. Ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Vamos imaginar que a mulher está em coma. Aí, beleza, está em coma. Como é que ela vai entrar com a ação? Aí, tudo bem. Então, tanto que ele fala, né, que ela não estava impossibilitada de exercer os atos da vida civil. Porque se eu fizer um simulado e falar que ela está em coma, daí como é que você defende ela? Muito embora a suspensão do contrato, né, não suspenda a prescrição, ela estava em coma, ou seja, impossibilitada de exercer as atividades. Nesse caso, ela entraria na exceção da OJ 375 da SDI 1 do TST. Deu para entender?
Beleza, boa questão, OAB. Gostei. Muito boa. Top. Próxima questão. Vamos lá, Eduardo. Posso? Pode, prof, pode seguir. Eduardo estava radiante porque ficou grávida do seu primeiro filho, um sonho que acalentou durante muitos anos. Ocorre que, em virtude de problemas de saúde, Eduarda sofreu um aborto espontâneo na sexta semana de gravidez. Fácil. Aborto espontâneo, 2 semanas. 2 semanas e acabou. Ponto final. 2 semanas, quem paga é a empresa, o contrato fica interrompido. Ela não trabalha, mas ela recebe salário por essas 2 semanas, tá? Então, aborto espontâneo tem que decorar mesmo, ó. Aqui nada a ver, ó, 30 dias não existe. Licença paternidade para mulher. Aqui forçaram a barra, né? Aqui foi aquilo, foi para não zerar a prova. Para não zerar a prova, fizeram essa questão. Artigo 395 da CLT. Vicky, anota aí para mim. Resposta letra, sei lá, letra B de bola. Próxima questão. Essa aqui é memorizar mesmo, tá, gente? Opa, já tá aqui, não era para estar aqui. Vamos ver se vocês sabem essa aqui. Pedro é caixa em um banco comercial desde 2022 e a jornada dele é de segunda a sexta, das 10 às 16, com intervalo de 15 minutos para refeição. Ocorre que, na prática, diante do grande volume de trabalho, ele trabalha de segunda a sexta, das 10 às 18. 10, 11, não tem problema contar no dedo, não tem vergonha. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele trabalha 8 horas. Só que ele folga 15 minutos, então ele trabalha 7 horas e 45. Se ele trabalha mais de 6 horas, ele tem que ter 1 hora de intervalo. Como ele teve só 15 minutos, ele vai precisar dos 45 minutos suprimidos. Beleza? Ó, é uma questão que está falando de intervalo intra-jornada. Cai muito na primeira e na segunda, né? Então, aqui eu sempre faço essa tabelinha para vocês, ó. Quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo para almoço. Então, não tem intervalo aqui. Intra. Intra é o intervalo para almoço. Intra-jornada, dentro da jornada, tá? Quem trabalha mais de 4 até 6 horas, aqui vai ter direito a 15 minutos para almoçar. Quem trabalha mais de 6 até 8 horas, vai ter direito a pelo menos 1 hora. Beleza? 1 hora. Salvo se tiver acordo e convenção coletiva, tá? Se tiver acordo e convenção coletiva, gente, essa 1 hora é possível reduzir para 30 minutos. Lembra disso, ó. Possibilidade de redução para 30 minutos. Pelo menos. Menos do que 30 não pode, tá? Aí, o que você tem que saber aqui? Que esse cara aqui, ele trabalhava das 10 às 18, ele fazia 15 minutos de intervalo. Ele trabalhava mais de 6 horas, então ele tá aqui, ó, mais de 6. E como ele fazia 45 minutos, mentira, como ele fazia 15 minutos, o que você vai pedir? Você é advogado dele. Vai pedir o período suprimido. Então, qual que é o período suprimido? Período que ele não usufruiu. Período suprimido de 45 minutos. Certo? Com mais 50%. E sempre que é intervalo, tem natureza indenizatória. Intervalo tem natureza indenizatória. Tá? A OAB já cobrou isso aqui em tese separada. Tipo, é intervalo. Qual que é a natureza do intervalo? Indenizatória. O que significa isso, Natasha? Que não vai ter reflexo. Não vai ter reflexo em férias, 13º, FGTS. A empresa vai pagar esse valor só e ele não vai refletir em outras verbas, tá? Não vem ao caso aqui também. Mas eu estou te ensinando, ó. Que você pede período suprimido, com 50%, que é o adicional, por ele não ter usufruído, e a natureza é indenizatória, tá? Então, aqui, como ele trabalhava mais de 6 horas, ele tinha feito 15 minutos, você vai pedir 45, com o adicional de 50%. Tá certo, né? É isso aí. Tá? Então, a jornada não credencia qualquer intervalo, credencia sim. Pedro terá direito a um intervalo de 15 minutos já aproveitado. Errado, porque ele tá aqui, ó. Então, tá errado.
Aqui a resposta correta. E aqui, 55 minutos. Não sei de onde tiraram isso, né? Sinceramente. Resposta letra C. Vic, vê aí se eu posso seguir. Por favor. Pode seguir. Outra questão é sobre férias. Então, ele está falando que o Guilherme era engenheiro, parari pororó, trabalha 5 anos, que ele sempre desfrutou de 30 dias de férias, que é o ideal, né? 30 dias corridos. Só que, ao verificar a incidência de numerosos feriados ao longo do ano, ele pretendeu fracionar as suas férias e ele te procurou para orientá-lo sobre a possibilidade. Hoje em dia, é possível fracionar as férias em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros a 5 dias corridos cada um. Então, 14, 5, 5. Eu tinha uma paródia de férias, mas eu nunca canto, então eu esqueci a paródia, eu tenho que procurar a letra, né? Na verdade, era uma paródia do. Nossa, gente, Balão Mágico, né? Então, tipo, eu só sei que era. O refrão era assim, ó. E pode fracionar, se o empregado topar. 14, 5, 5 são corridos. E o resto eu esqueci da música, eu preciso procurar a letra. O que é importante aqui, ó? E pode fracionar se o empregado topar, ou seja, não pode fracionar férias se o empregado não concordar. Ele tem que concordar com esse fracionamento. E esses 14, 5, 5 são corridos. É pelo menos 14. Pelo menos 5 e pelo menos 5. Certo? Então, isso, você precisa respeitar esses limites, tá? Então, resposta à letra D aqui de dado. E pode fracionar tanto se empregado topar. 14 e 5, 5 são corridos. E eu lembro também, gente, que se você é menor de 18 anos ou maior, agora eu não lembro direito, se é maior de 60 ou é de 50, eu acho que é de 50, também pode fracionar, isso também pode cair. 143. Deixa eu só ver aqui para passar essa informação para vocês. Eu acho que é maior de 50. Cadê, Vix? Procura aí para mim, férias, Vic, vê aí para mim. Eu acho que é maior de 50 e menor de 18, que é possível fracionar também. Vou pesquisar. Porque antigamente, antes da reforma trabalhista, não podia, né? Agora pode. Isso aqui também cai muito, tá? Ó, importante também, né? O abono, para quem não sabe, é a possibilidade de converter o terço, né, em dinheiro, né? Você pode receber o abono de férias. Quem opta pelo abono é que você vai vender ali as férias, né? Quem vai vender, quem decide é o empregado, tá? Se vai ou não querer o abono, é o empregado, não é o empregador. Só que ele só pode pedir 15 dias antes do término do período aquisitivo, cai muito na segunda fase. Então, você tem lá o período aquisitivo e o período concessivo. Se você quer abono, você, empregado, tem o direito de escolher, mas você não pode pedir pertinho das férias. Você tem que pedir 15 dias antes do término do período aquisitivo, lá atrás. Pensa assim, ó, que é para o empregador se organizar, que ele vai ter que me pagar aquele valor. Isso aqui cai muito também como tese, tá? Achou aí, Vicky? Ainda não, tô olhando aqui no remissivo. Daqui a pouquinho ela vai achar. Vamos seguir enquanto isso. Deixa eu ver. O qual, Josenildo? Qual você está perguntando? Posso seguir aqui? Ah, você está perguntando desse aqui do intervalo? Está no artigo 71, isso aqui, da CLT, que fala da possibilidade de intervalo. Mais especificamente, o parágrafo 4º, tá? Que ele fala que você vai receber o período suprimido com 50% e de natureza indenizatória. Esse é o artigo dessa questão, eu esqueci mesmo de colocar aqui. Beleza? Aí depois veio a de férias. Já vi que tá olhando lá para mim. E vamos lá. Achei dentro de fracionamento. Achou? Passa para mim o artigo.
134, parágrafo 1º. 134. Aqui, ó. É que, na verdade, tá aqui, gente, ó. É que antes, ó, aos menores de 18 anos e aos maiores de 50, as férias, elas eram concedidas de uma vez só, então não podia fracionar. Agora pode, porque o parágrafo 2º foi revogado, ó. Tá vendo? Então, é possível, menor de 18 e maior de 50, é possível fracionar também em 3 períodos. 14, 5 e 5, tá? Então, tá aqui, Vicky, ó. Tá no 134, parágrafo 2º. É um artigo que foi revogado. Como ele foi revogado, hoje é possível o fracionamento, certo? Vou seguir aqui. Próxima questão. É bastante, né, gente? Eu achei que ia ser pouca coisa, mas não, rendeu. Vamos lá. Execução trabalhista, de novo, eles falando de execução. Aqui eles estão falando de execução onde tem ente público envolvido. Então, é uma execução, ó, o executado é um ente público condenado de forma subsidiária em virtude de uma terceirização na qual foi comprovado que não houve fiscalização adequada. Então, teve lá uma terceirização. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem, senão vocês não vão entender direito. Teve uma terceirização, tá aqui. Daí, o tomador de serviços, quer dizer, quem usufruiu dos serviços, quem terceirizou, por exemplo, foi, vamos colocar aqui o INSS, uma autarquia. Uma autarquia. O INSS não fez contratação, não fez concurso, por alguma razão, contratou uma empresa terceirizada. Tá aqui. Então, aqui tem uma terceirizada. E a terceirizada contratou o funcionário. Tá aqui o funcionário desse lado aqui. Eu vou tentar explicar de forma resumida, gente, porque aqui é uma aula enorme, né? Que a gente aprende lá na segunda fase, eu falo bastante de terceirização, mas eu vou tentar explicar de forma resumida para responder a questão, tá? Via de regra, o tomador de serviço, então, o INSS não contratou diretamente, foi lá e contratou uma terceirizada. Quem vai responder pelos débitos do funcionário, pelos créditos devidos ao funcionário? Então, sei lá, o funcionário trabalhou lá, quando ele saiu, a terceirizada estava devendo 50 mil reais. Quem responde vai ser a terceirizada. Ela é a primeira que responde. Se essa terceirizada aqui não tiver dinheiro, o tomador, ele responde subsidiariamente. Se o tomador fosse a Casas Bahia, uma pessoa jurídica de direito privado, ele responderia automaticamente. Por exemplo, terceirizada não tem dinheiro, tentei executar a terceirizada, não consegui. Manda a Casa Bahia pagar. Automaticamente ela vai pagar. Agora, como é fazenda pública aqui, como é o INSS, então como é a União Federal, ou se fosse Estado, municípios, autarquias, fundações públicas, ele só vai responder subsidiariamente, ele também responde subsidiariamente. Só que ele só responde subsidiariamente se ficar comprovado que ele não fiscalizou. Gente, se o poder público fiscalizar, ele nem responde, porque é dinheiro público. Se ele não fiscaliza, ele não estava fiscalizando se a terceirizada estava pagando. Se ele não fiscaliza, aí ele responde subsidiariamente. Então, de novo, ó, se o tomador é uma pessoa jurídica de direito privado, ele responde. A terceirizada não tem dinheiro, a pessoa jurídica de direito privado vai responder e acabou. Se o tomador for a União, os estados, Distrito Federal, município, autarquia ou fundação pública de direito público, ele responde, só se ele não fiscalizou, tá? Como que eles respondem aqui? Seja pessoa jurídica de direito privado ou fazenda pública, subsidiariamente, beleza? É isso. Então, aqui, ó, ele quer saber se você sabe isso. Então, ele fala que teve uma execução, que o executado é um ente público, que foi condenado de forma subsidiária, e que na qual foi comprovado que não teve fiscalização adequada. Então, ele não fiscalizou, por isso que ele foi condenado de forma subsidiária.
tá? Contudo, o valor homologado não obteve a concordância do executado, que entende estar majorado em relação à coisa julgada. Quer dizer, o ente público quer discutir o valor. Ele não, gente, ente público não faz garantia de juízo, porque ele não vai nomear o prédio do INSS a penhora. Pensa, é bem público. Ele não vai nomear o prédio do Detran a penhora. Não dá. Então, é desnecessária a garantia do juízo e ele vai ter 30 dias para embargar. Os embargos da pessoa jurídica de direito privado, da garantia do juízo, ela tem 5 dias. Se for pessoa jurídica de direito público, no caso aqui, né, não precisa garantir o juízo. Então, vamos lá, ó, primeira coisa, só responde subsidiariamente se não fiscalizar, ponto 1. Aí responde. Ponto 2, não garante o juízo. Ponto 3, ao invés de 5 dias para embargar, são 30 dias para embargar. Ó, quanta informação aqui, ó. Importante para você passar na tua primeira fase e vir fazer a segunda fase comigo, que eu vou deixar você, ó, fera para passar nessa prova. Ferinha. Então, primeira coisa, fazenda pública, vai. Só responde subsidiariamente se ficar comprovado que não fiscalizou. A terceirização. Ponto. 2. Fazenda pública não garante o juízo. Lógico. 3. O prazo para embargos da fazenda pública é de 30 dias. E não de 5 dias, como numa pessoa de direito privado. Deu? Chique? Chique no último. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Onde é que tá isso? Tem uma lei, né? 9494 de 97, tá? 9494 de 97. Sim, em relação à garantia do juízo, está dispensada, porque não penhora bem público. Tá certo, é isso mesmo. Aqui tem uns macetes malucos aqui. Às vezes funciona, às vezes não. Aqui, ó. O artigo também, ele pode ser utilizado o artigo do CPC também, subsidiariamente, ó. Artigo 535 do CPC, eu vou deixar para vocês aqui. Melhor. Tá? Então, aqui, 30 dias. Esse daqui, que fala que ele só responde subsidiariamente se ficar comprovado que não fiscalizou, tá na súmula 331 do TST. Deu para entender, Vicky? Vê aí se eu posso seguir. Deu sim, sem dúvidas no chat. Beleza? Vocês estão gostando da aula de questões? Tá interessante? Estão dormindo? Top. Legal. Vamos para a próxima, então. Chique. Importante teoria, Samira. Teoria, teoria. Em sede de reclamação trabalhista, você é advogado da parte autora, um ex-empregado de uma sociedade empresária. No curso da instrução, após ser ouvido uma testemunha da ré, o advogado da parte contrária requereu a oitiva da segunda testemunha que estava sentada dentro da sala de audiência, tendo presenciado o curso da instrução até aquele momento. Beleza. Ele quis ouvir a testemunha que já estava lá na sala, né? Não pode, né, gente? A testemunha tem que sair. Como que uma testemunha vai escutar a outra? Ela vai repetir o que a outra falou, ué. Aí você se manifestou em sentido contrário e, apesar disso, o juiz deferiu a produção da prova, prosseguindo com a instrução, sendo certo que permitiu que o advogado da parte ré interrogasse diretamente a testemunha, o que causava risco de indução de respostas. Então, vamos lá, duas coisas. Primeira coisa, a testemunha não fica na sala enquanto a outra fala, ponto. Segunda coisa, as perguntas não são feitas diretamente do advogado para a testemunha. O nosso sistema, ele se chama sistema indireto ou presidencial, ou seja,
indireto. Eu pergunto primeiro para o juiz, e aí o juiz pergunta para a testemunha. A pergunta não vai de mim para a testemunha, ela vai de forma indireta. Ou presidencial, que é, primeiro vai para o presidente, que é o juiz, e aí o juiz refaz a pergunta. Então, aqui tem 2 erros. Primeiro, a testemunha não poderia estar na sala, né? Óbvio. E segundo, as perguntas não são feitas diretamente para a testemunha. Ponto final, tá? O que você vai fazer? Uma reclamação correicional. Não, não é. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento é quando o juiz nega seguimento para o teu processo. Não tem nada a ver. Negou seguimento porque é intempestivo, porque não recolheu o depósito, porque é, sei lá, nada a ver aqui agravo de instrumento. Agravo de instrumento é outra coisa. E também não é reclamação correicional. Você lavrar protesto quanto à presença de testemunha na sala de audiência, durante a instrução, mas não há irregularidade quanto à forma de inquirição. Errado. Há irregularidade quanto à forma de inquirição, sim, porque a inquirição é feita de forma indireta. Consignar protestos pela contaminação do depoimento da segunda ré, bem como pela inquirição direta da testemunha na primeira oportunidade de se manifestar em audiência. Pronto. Você está lá na audiência, você viu que tem alguma coisa errada, você vai falar, excelência, protesto. Protesto, excelência, eu quero que conste aí na ata. A testemunha estava presente no depoimento da outra, o que vai gerar prejuízo na prova. No mais, protesto, porque a pergunta tem que ser feita de forma indireta, e a pergunta foi feita de forma direta, de modo a incentivar, ou. Como é que fala a palavra? Esqueci a palavra. Ela está convencendo, não é convencendo, estimulando a testemunha a responder, induzindo a testemunha de responder daquela forma, induzindo. Então, aqui, você vai consignar os protestos na ata, tá? Resposta à letra D de dado. Aqui é uma decisão, dá para questionar, ela é uma decisão interlocutória, que eu acho que nem se vai ter artigo. O artigo do sistema presidencial, né, que é feito de forma indireta, é o 820, tá aqui. E aí no CPC, não, tem na CLT também, ó. Artigo 824 da CLT, aqui. Tem sim, gente. O juiz-presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham que depor no processo, tá bom? Então, decisões interlocutórias. Natasha, por que não dá para recorrer da decisão do juiz que decidiu ouvir aquela testemunha? Porque ela é uma decisão interlocutória, ela no curso do processo, estava ali no meio da audiência, aí o juiz ouvia a testemunha, tal. Via de regra, você não consegue recorrer imediatamente, porque ela é uma decisão no curso do processo, tá? E no curso do processo não cabe recurso imediato contra a decisão interlocutória. Tem alguns casos que vão demandar mandado de segurança, e tem alguns casos que demandam recurso também, mas eu não vou trabalhar aqui nessa aula, certo? Mas a regra geral aqui não é cabível. Próxima questão. Vamos lá. Qual que é aí de vocês? É a 13 já? Você, na qualidade de advogado de Pedro, ajuizou reclamação trabalhista em face da indústria de calçados Guanabara. Então, você estava lá defendendo Pedro, tá, beleza. Mas vamos lá. Outra questão de ônus da prova, tá? Pedro trabalhou para a sociedade empresária de 18 a 22 e não recebeu o 13º de 21. Ele entrou com a reclamação falando isso, pedindo 13º e pedindo horas extras, é isso? E falando que trabalhava cerca de 10 horas por dia. Então, vamos colocar aqui no papel? Estou falando sozinho aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 13º salário é uma coisinha que ele quer. E horas extras também é uma coisinha que ele quer. Tá lá. Você ajuizou a reclamação pedindo essas duas coisas. A ex-empregadora apresentou a defesa, aduzindo que pagou o 13º salário. Pagou? Então prova, cara. Ó, tá vendo? Ó? Eu tô falando que eu não recebi. Em tese, o ônus é meu aqui até então. A empresa veio aqui na defesa e disse: eu paguei. Paguei, querida. Então, comprova. O ônus aqui é da empresa, gente. Não tem a menor dúvida. Ela não tá falando que pagou? Então prova. Junto o documento. Tá? Depois,
que conforme cartões de ponto juntados, o Pedro não realizava horas extras e sua jornada estava prevista em norma coletiva da categoria. Na qualidade de advogado de Pedro, você impugnou os cartões, argumentando que não refletem o real horário, sendo certo que os documentos mostram horário variados de início e fim da jornada. Veja, ele pede hora extra. Tem lá os cartões de ponto. Os cartões, eles têm horários variados. A empresa juntou o cartão. Eu pedi hora extra. Eu pedi hora extra. A empresa juntou um cartão. Eu preciso provar que aquele cartão está errado. O ônus é meu. Que ela juntou o cartão. Se ela tivesse juntado um cartão uniforme, tudo igualzinho, cartão, a gente chama de cartão britânico, aí ela ia atrair o ônus da prova para ela. Por quê? Porque o ponto uniforme, ele não serve para nada. Então, quando a empresa junta ponto uniforme, ela juntou uma prova. Vou falar um palavrão, dá licença, tá? Gente, todo respeito. Juntou uma prova cagada. Por que você juntou um cartão uniforme, minha filha? Se você está falando, se você juntou um documento e esse documento não serve para nada, no caso, você atrai o ônus da prova para você. Ou seja, é você que vai ter que provar que o reclamante não fez hora extra. Entende? Agora, no exercício aqui, o cartão de ponto estava certinho, estava corretinho. Então, o ônus da prova continua com o reclamante. Ele vai ter que provar que ele fazia hora extra. Como? Traz uma testemunha, que é o jeito mais fácil de provar, é por testemunha. Eu junto um documento, comprova lá nos autos que ele trabalhava depois do horário, não sei como que ele vai fazer, mas o ônus é dele. E no 13º, como a empresa está falando que pagou, o ônus é dela. Na hora extra, ele pediu, ele prova. Os cartões de ponto estão certinhos, então ele continua sendo o dono da prova. Deu para entender isso aqui? O ônus da prova, hein? Tá caindo, hein, gente? Importante. Ó. O ônus da prova caberá a ré e o das horas extras ao autor. Tá certo? Resposta correta. Vitória, vê aí para mim. Tudo certo. Tudo certo? Posso seguir? Pode. José Luiz ajuizou reclamação trabalhista em face de lojas internacionais, pleiteando verbas resilitórias e horas extras. No dia da audiência, apesar de regularmente notificado, ele não foi. Então, vamos lá. José entrou com a RT. Tá aqui. Faltou. Se ele faltou, o processo vai ser arquivado. Pronto. Beleza. Arquivou. Ausência do reclamante na primeira audiência, arquivamento. Aí ele pediu a dispensa de custas, o juiz deferiu, parari, pororó, beleza. Depois ele entrou, passou um mês, ele entrou de novo. E também não foi de novo. Ele acha que a gente não tem mais nada para fazer. Então, ele foi e faltou de novo. O processo vai ser arquivado de novo. Segundo a ausência seguida do reclamante. Sendo que dessa vez, uma hora após a audiência, ele compareceu à sala e disse ao juiz que dormiu demais, perdendo a hora, e por isso se atrasou e não chegou no horário. Foi juntada a certidão do fato ao processo, na qual novamente foi acolhido o requerimento de gratuidade da justiça. Faltou, gente, atrasou, chegou atrasado, faltou na audiência, arquivamento. As duas ações foram extintas sem resolução do mérito, né, porque o juiz vai julgar por sentença, o arquivamento é uma sentença do juiz que extingue o processo sem resolver o mérito, tanto que ele consegue entrar de novo. Agora você foi procurado por José Luiz para ajuizar outra ação idêntica, ele quer entrar com a terceira reclamação trabalhista. A OAB vai perguntar qual é a consequência aqui, diante das duas ausências do reclamante na audiência inaugural. Caiu na última prova, acabou de cair, questão dissertativa sobre isso. Resposta, perempção. Perempção, quando ele falta duas vezes a audiência inaugural, P de perda, P de perempção. Ele perde o direito de entrar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Ele tem que aguardar 6 meses agora para entrar de novo, se ele quiser. Então, penalidade aqui de perempção, que é uma preliminar de mérito, ou seja, se tiver uma peça falando que ele entrou uma vez, ó, dá para transformar isso aqui numa peça agora, ó. Fala que ele entrou uma vez, arquivou, entrou a segunda, arquivou, e entrou a terceira. E você é advogado da empresa. Então, você vai arguir uma preliminar de perempção, preliminar de mérito, falando, olha, não pode, porque ele
já entrou 2 vezes. Então, ele teria que esperar 6 meses para entrar a terceira vez. Tá? Que não pode confundir com litispendência, com distribuição por dependência, são coisas diferentes. Litispendência é uma coisa, perempção é outra, distribuição por dependência é outra. Muito aluno confunde, né? Esses termos, essas terminologias. A gente já falou hoje de juízo prevento, que é quando o juízo atrai o processo, que eu expliquei para você que, inclusive, se for produção antecipada de provas, ele não atrai, não é prevento. A gente já falou agora de perempção. Quantas letras P tem a palavra perempção? Ó, 2, ó. 1 arquivamento, 2 arquivamentos. 2 arquivamentos seguidos, 6 meses para entrar de novo. Artigo 731 e 732 da CLT. Beleza? Resposta à letra não é confissão. Tem penalidade sim. Resposta à letra C. Ó, perde pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar. José poderá reclamar imediatamente, mas independentemente da prescrição parcial quinquenal, será descontado. Nossa senhora. Não, viajaram, misturaram prescrição com perempção e tal. Resposta à letra C. Próxima. Você, como advogado, foi procurado por Orlando, ex-funcionário da Sociedade Empresária Limpeza Total, a qual prestava serviços para uma autarquia pública federal, aduzindo que foi dispensado sem receber verbas rescisórias. Você deseja propor uma reclamação trabalhista em face da empregadora, mas tem conhecimento de que ela não tem dinheiro nenhum, apesar do valor da causa da ação, que monta o equivalente a 30 salários mínimos. Tá. Sociedade empresária, autarquia pública, tem fazenda pública na parada. Vai vendo, ó. 30 salários mínimos. Orlando, como trabalhava no RH, forneceu dados e provas de que a tomadora dos serviços nunca fiscalizou o contrato, nem conferiu o adimplemento de quaisquer dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. OAB sinalizando para você terceirização, meu filho. Presta atenção aqui, ó. O Orlando era o funcionário, vamos botar o nominho dele aqui. Ele trabalhava para a Limpeza Total, que é a terceirizada. Desculpa, gente, eu tentei desligar o microfone, mas não deu tempo. Ele trabalhava para a Limpeza Total, que é a terceirizada. E essa terceirizada prestava serviço para uma autarquia pública federal. É o tipo o INSS, né? Autarquia Pública Federal, INSS. Então vamos colocar aqui, ó. Fazenda Pública. Autarquia Pública Federal. Tá bom. E o que eu tenho a ver com isso, né? Vamos lá. Você quer propor uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, que seria essa daqui, da limpeza, mas tem conhecimento de que ela não tem dinheiro, apesar do valor da causa da ação, que monta o equivalente a 30 salários mínimos. Ele vai perguntar de rito, será? Rito, quando tem fazenda pública, é rito ordinário. E acabou. Porque, assim, a regra geral é que até 40 salários, né, seria rito sumaríssimo. Só que aqui não tem fazenda pública? Tem. Então, quando tem União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, o rito ele vai ser ordinário. Entendeu? Eu não posso fazer rito sumaríssimo quando tem fazenda pública no polo. Então, se ele perguntar alguma coisa aqui, é rito ordinário. Eu vou anotar aqui, ó, rito ordinário, porque tem fazenda pública. Isso aqui a OAB adora fazer pegadinha na primeira fase, hein? Presta atenção com isso, tá? Eu nem sei o que eles vão perguntar ainda, eu só estou analisando a questão aqui, ó. Ele forneceu dados e provas de que a tomadora de serviços nunca fiscalizou o contrato, então ela vai responder subsidiariamente. Não fiscalizou o contrato, responde subsidiariamente. É isso que a OAB quer que você saiba. De novo, atenção, segunda fase. Vai cair. Pode ficar atento. Responde. Vai cair isso aqui, hein? Tá.
Vai. Assinale a alternativa, tá. Uma ação apenas em face da ex-empregadora, porque não cabe responsabilidade subsidiária da autarquia. Errado. Por quê? Porque ela não fiscalizou o contrato. Se ela não fiscalizou, ela vai responder subsidiariamente. CREL. Uma ação em face da tomadora pelo rito sumaríssimo. Errado, porque a fazenda pública não tem rito sumaríssimo, é rito ordinário. E não é só em face da tomadora. Eu vou entrar também em face da terceirizada. A tomadora responde subsidiariamente. Então, CREL de novo. Peraí, gente, que meu computador tá ficando sem energia aqui. Deixa eu colocar na tomada aqui, peraí, rapidinho. Peraí, gente. Pronto. Aí, próximo. Então, risca. Reclamação trabalhista em face da ex-empregadora e da tomadora, que responderá subsidiariamente, e aí a ação correrá pelo rito ordinário. Certo, isso aí. Reclamação em face da ex-empregadora e da tomadora, que responderá subsidiariamente, sendo certo que a ação correrá pelo rito sumaríssimo. Errado, que é fazenda pública. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas não tem rito sumaríssimo. Grava aí para sua prova da primeira fase. Respondida. Próxima questão. Vitória, vê se está tudo certo. Tudo certo. Essa questão aqui é chata. Nossa Senhora. Vou deixar por último, pode? Vou para a próxima. Pula essa, vou para a próxima. Eu volto, mas eu volto. Vou para a próxima. Ela é chata. Essa daqui foi anulada, eu não coloquei. Confere aí para mim se a próxima de vocês, pulando aquela lá, é a das irmãs Margarida. É? Então tá. Eu vou pular, mas não deixa eu esquecer, Wagner. Não deixa eu esquecer de voltar. Tá? Não deixa. Eu vou voltar. É só para que aqui vai mais rápido, ó. Questão das irmãs Margarida. Margarida, Hortência e Rosa aderiram o PDV. O que é PDV? Plano de demissão voluntário, que é quando a empresa abre um plano ali para quem quer sair. Então, ela fala assim: olha, a gente precisa desligar uns funcionários aqui, e ao invés de mandar embora, a gente vai abrir aqui um benefício para vocês aderirem esse plano. Quem quiser sair já pode aderir. Geralmente tem um salário a mais, tem algumas coisas ali, alguns benefícios. O da Margarida estava no acordo coletivo. O da Hortência estava na convenção coletiva. E o da Rosa em norma interna. É muito fácil isso daqui, ó. Quando o PDV, ele está em acordo coletivo ou em convenção coletiva e você assina, você aceita, você dá quitação geral. Pronto, acabou. O que é isso? Ah, teve um PDV aqui na empresa. Estava falando lá, salvo se você pode ressaltar, salvo se você deixar expressamente ressalvado algum ponto. Então, por exemplo, teve lá um PDV que dava 3 salários a mais para quem aderisse. Aí o funcionário foi lá e assinou o PDV, sem escrever nada, ele só assinou. Depois ele não vai poder entrar na justiça pedindo hora extra, pedindo alguma outra coisa. Por quê? Porque como está no acordo ou na convenção, está previsto, regra geral, ele dá a quitação geral. Salvo, ele fala assim, ó, salvo quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Então, você até pode assinar e fazer uma ressalva lá. Olha, estou assinando, mas eu quero discutir o meu assédio moral. O assédio moral eu quero discutir. Então, pode. Mas a regra é que se está no acordo ou na convenção, você deu quitação geral. Entendeu isso? Se tiver, como ele está falando aqui, ó, em norma interna, aí não dá quitação geral. Você assina o PDV, você pode aderir, mas depois, se você quiser cobrar alguma coisa, você pode também, porque você não deu quitação geral. É só isso. Basicamente isso. Ele vai falar aqui, ó, considerando a situação apresentada, assinale. Margarida e Hortência deram quitação plena, não podendo postular diferenças. Por quê? Porque uma estava em acordo, uma estava em CCT e a outra estava em ACT. As 3 irmãs poderão ajuizar a reclamação trabalhista, porque não houve homologação no sindicato, não precisa ter homologação.
A quitação geral ocorre no caso de Hortência, pois foi elaborada em convenção. Não, a quitação ela ocorre em convenção ou em acordo coletivo, nos dois casos, e nenhuma das irmãs poderá ajuizar a ação porque se submeteram às regras do PDV. A terceira pode, porque a terceira, apesar dela não constar ressalva, o caso dela não estava previsto em acordo ou convenção coletiva, entenderam? Então, de novo, né? PDV, se tiver previsto em acordo ou convenção, a regra é que ele vai dar a quitação geral. E ele pode fazer uma ressalva. Se tiver em norma interna, ele não está dando quitação geral. Deu para entender o que eu expliquei? Deu? Deu sim. Aqui, gente, tem o artigo correspondente do PDV, que já caiu também na segunda fase, tá? Que é o 477B. Já caiu como questão dissertativa isso aqui. Eu lembro. Plano de demissão voluntária ou incentivada, né? Que é o PDV ou PDI. Previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja quitação plena e irrevogável, tá aqui, que é a quitação geral, tá? Aí ele fala, salvo disposição em contrário estipulado pelas partes, que seria a ressalva. Se tiver uma ressalva, tudo bem, eu posso questionar. Então, é exatamente o que eu expliquei aqui. A Margarida está no acordo, a Hortência está na convenção, e a Rosa, como é norma interna, ela pode ingressar com processo. Beleza? Próxima questão. Questão, qual que é a de vocês aí? Já não sei mais. Sérgio. Sérgio foi contratado em 2022 por uma indústria mecânica para receber 3 mil reais. Ele pediu para não ter a CTPS assinada. Ah, palhaçada, né, gente? Isso aqui nem vale a pena perder tempo. Ah, eu não quero ter a CTPS assinada porque para minha esposa não saber, para que ela não saiba que eu tenho um novo emprego, porque eu estou devendo pensão. Filho, o problema é seu. Resposta. A empresa tem que assinar a carteira sim, porque isso é um direito irrenunciável. Cadê? E a empresa tem que anotar no prazo de 5 dias úteis. Tá? Tá aqui. 5 dias úteis ela tem. Estou tentando lembrar a paródia da carteira de trabalho aqui. Se você. Não, não é essa, não. Civic. Tem um popurrí lá no meu Instagram que é para anotação na carteira. Esqueci agora. O empregado tem 5 dias úteis para anotar e 48 horas para informar o empregado sobre a anotação. É uma paródia infantil, mas eu esqueci agora. Mas está lá no meu Instagram, tá? Então, prazo para anotação da carteira, 5 dias úteis. Lembrando, né? Eu anoto em 5 dias úteis e eu tenho 48 horas para avisar o empregado que a anotação foi feita. Tá aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. Aqui. Artigo 29 da CLT. Deixa eu abrir para vocês. Opa. Vai cair, pode cair isso aqui, gente, ó. Que o prazo de 5 dias úteis é meio óbvio, né? Mas o que pode cair é isso aqui, ó. 5 dias úteis. Cadê? Os 48 horas. Ele tem 48 horas para avisar o empregado que ele fez a anotação. Cadê, gente? Aqui, achei. O trabalhador deverá ter acesso às informações no prazo de 48 horas a partir da anotação, tá? Então, são 5 dias úteis para fazer a anotação e 48 horas para o empregado ter acesso a essas informações. Importante, hein? Várias coisas importantes aqui. É importante lembrar que agora a carteira ela é identificada pelo número do CPF também, ó. A comunicação vai ter lá, né, o número de inscrição do CPF, tá? Tem algumas coisinhas importantes aqui, dá para dar uma lida nesse artigo, depois sugiro que vocês tenham uma lida no artigo 29 da CLT, tá bom? E entrem lá no meu Instagram e comentem na paródia
que é uma paródia onde eu canto lá 5 dias úteis para anotar, 48 horas para avisar o empregado. Então, resposta, letra, qualquer VIX. B de bola. Próxima. Não tem nada dessa história de não precisa assinar a carteira porque está em norma coletiva. Não existe isso. É obrigatório assinar e acabou. Ponto final. Próxima questão da Rogéria. Vamos ver aqui. Outra questão de execução, né? A OAB mais uma vez dando indícios aí, ó, de que vai trazer execução nas próximas provas, na segunda fase também. E eu coloquei lá no grupo, no grupão, um aulão de execução para vocês. Se vocês não assistiram, estão perdendo tempo aí, hein? Rogéria, sócia de uma sociedade empresária especializada em festas infantis, saiu fraudulentamente. Parou. Fraudulentamente responde de forma solidária. Pronto, não precisa nem perder seu tempo. Saiu fraudulentamente, é solidário, acabou. Ponto final. Ó, vou até te provar aqui, ó. Responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária em razão da fraude. Acabou, pronto, a resposta certa. Tá vendo, ó? Mas vamos ler, vai. Rogério, mesmo após a sua saída, permaneceu com uma procuração da sociedade para movimentar as contas bancárias. Gente, caiu na segunda fase, isso daqui bem parecido, né, Vitória? Ou eu tô maluca? Caiu isso aqui na segunda fase de forma bem parecida aí, eu acho que foi uma questão dissertativa mesmo. Enfim. Enfim, ela, voltando aqui. Sociedade empresária, saiu fraudulentamente da empresa, transferindo formalmente as cotas sociais a um dos empregados da sociedade empresária que não tinha condições econômicas. Tá. Rogério, mesmo após a sua saída, permaneceu com uma procuração para movimentar as contas bancárias e fazia uso regular com transferências para sua conta, pagamentos, fornecedores e outros compromissos. Em 2022, o funcionário ajuizou a reclamação trabalhista, fez um acordo de R$30 mil. Esse valor não foi pago. Tentaram executar a empresa, lembra, o acordo não foi pago. O que eu faço? Primeiro eu vou tentar executar a pessoa jurídica. Se não der, eu vou instaurar um incidente, aí a regra, né? Eu vou nos sócios atuais e depois no sócio retirante. Porém, aqui, a Rogéria foi fraudulenta. Ela fraudou. Então, aqui não tem essa ordem de vou nos sócios atuais, depois vou no sócio retirante. Por quê? Porque a responsabilidade vai ser solidária. Entenderam, gente? A responsabilidade, ela segue a ordem quando não tem fraude. Quando tem fraude, ela é solidária. Resposta letra C. Pessoal, dá um joinha aí para mim, para eu saber. Deu para entender? Põe aí um joinha para mim. Oi, Lari, você tá aí? Tudo bem? Deu? Deu. Beleza. Próxima. Josenildo, você é repescagem? É repescagem? Ou é. Vem fazer o curso. Me chama pra gente fechar o curso. Eu vi que você tava lá no grupo. Vem fazer. Acabou, gente. Acabou as questões? Tem mais alguma aí? Aquela lá que eu pulei, né? Isso. Agora para eu achar ela, Vitória. Para eu achá-la. Calma. Essa aqui não, né? Não. É É a de baixo. Como que ela começa, você sabe? Não, desce. Desce mais um. Essa. Essa. Vamos fazer essa aqui então. Determinada sociedade empresária firmou acordo coletivo com o Sindicato dos Empregados, dispondo sobre banco de horas e compensação de horas extras, assim como redução de intervalo. Tá. A jornada inicial de 8 horas diárias, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado, perfazendo um total de 44 horas, foi alterada. Então, inicialmente, havia lá uma jornada de 8 horas diárias. Inicialmente, havia uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tá. Esse era o primeiro ponto. Isso foi alterado por meio de um acordo coletivo. Então, fizeram lá um acordo coletivo. Então, peraí.
e fizeram um acordo coletivo com o sindicato. A gente vai ter que avaliar se ele é válido ou não. E aí, colocaram que os empregados trabalhariam 30 minutos a mais no final do dia, de segunda a quinta, e eles teriam 30 minutos de intervalo, o que aumentaria o total trabalhado para 9 horas diárias. Na sexta-feira, o trabalho seria normal, com 8 horas de jornada e intervalo de 1 hora, e não haveria mais trabalho aos sábados. Resumindo, aqui na primeira, ele trabalhava 44 horas semanais, porque era 8 vezes 5, 8 horas por dia, vezes 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Aqui dá 5 vezes 8, 40 horas. Só que ele trabalhava mais 4 horas no sábado. Então, aqui o total era de 44 horas na semana. Aí, o que foi feito no acordo coletivo? Eles colocaram 30 minutos a menos na hora do almoço e 30 minutos a mais no final da jornada. Por dia, eles trabalhavam 9 horas. Então, deu 9 horas diárias. Mas aí era de segunda a quinta? É. E aí, mais na sexta-feira o trabalho seria normal, então aqui deu 9 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, vezes 4, 36, é isso? É, 36, mais as 8 horas da sexta, que aí vai dar 36, que vai dar 37, 38, 39, 40, com mais 4, 44, é isso? Quem é bom de matemática? 36, com 8 dá 44. Gente, não trabalhava no sábado. Mas aí, por que está dando horas excedentes? 36, enfim. As horas excedentes seriam compensadas em até 3 meses, com folgas ou redução de jornada diária, de acordo com o banco de horas. Aqui é possível, existe a possibilidade de, por meio de acordo coletivo, a compensação, no caso de banco de horas, ocorrer em até 12 meses. Então, basicamente, ele está falando o seguinte aqui, independente da conta, né? Ele está falando o seguinte, que foi feito um ajuste de horas por meio de um acordo coletivo de trabalho, que não está desabonando nada em nada, não tem nenhum prejuízo. Ele respeitou os 30 minutos de intervalo intra, que é obrigatório. Ele não pode reduzir esse intervalo intra-jornada para menos de 30 minutos. E ele está falando que as horas excedentes, elas serão compensadas em até 3 meses. O que você tem que saber? Que se tiver acordo coletivo ou convenção coletiva, a possibilidade de compensação de horas, ela pode ocorrer, né, em até 12 meses. Tá? Então, basicamente aqui, o acordo coletivo deles é válido. O acordo coletivo é inválido. O acordo coletivo é inválido apenas com relação à redução do intervalo. Errado, porque ele reduz para apenas 30 minutos, então pode. Não há violação da CLT ou da Constituição, pois admite-se a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitados os limites mínimos previstos na Constituição. Resposta letra D. Então, aqui, o banco de horas, ó, vamos ler as alternativas. Ó. O banco de horas é válido, porque eu posso compensar em até 12 meses quando tem acordo de convenção coletiva. Pronto, aí você mata aqui. O acordo coletivo é inválido com relação ao acréscimo de jornada, pois o limite diário constitucional é de 8 horas. Mas como eu tenho uma compensação, então ele é viável, ele é possível. Tá? Aqui é possível. O acordo coletivo é inválido com relação à redução do intervalo. Está errado, porque eu posso reduzir o intervalo. Eu sei que ele é de no mínimo 1 hora, mas eu posso reduzir para pelo menos 30 minutos, então aqui tá correto. E aqui a resposta é que não há nenhum tipo de violação nessa negociação, tá?
Deu para entender? Ele tirou 30 minutos de intervalo, então ele está trabalhando 30 minutos a mais na hora do almoço e 30 minutos a mais no final da jornada. Por isso que ele trabalha 9 horas diárias. Concorda comigo? Ele trabalhava 8. Aí ele passou a trabalhar aqui. Tiraram 30 minutos do intervalo. Então, menos 30 minutos do intervalo. Ele não vai fazer intervalo, ele vai trabalhar. E aí colocaram mais 30 minutos no final. Aí aqui tá dando 1 hora a mais de trabalho. Por isso que ao invés de trabalhar 8, ele passou a trabalhar 9. Só que ele fala que ele trabalhava 9 de segunda a quinta, segunda, terça, quarta, quinta. 9 vezes 4 deu 36. 36 com 8 dá 44, certo? Então eu não estou entendendo aonde que está o excedente aqui. Ele está trabalhando, 9 horas diárias, mas na semana está dando 44 horas semanais na minha conta. Ou estou errada? Certo, gente? Ele trabalhava 9 horas por dia aqui. Vamos ver os comentários dessa resposta, que deve ter. Basicamente é isso mesmo. Não tem muita coisa que é entender que foi feito entender que foi feita uma remodelagem ali na carga horária, mas que ela foi uma remodelagem válida. Aqui, ó. O acordo aumentou a jornada diária para 9 horas em alguns dias, segunda, terça, quarta e quinta, porque tirou os 30 minutos do intervalo e colocou 30 minutos no final. Então, ele trabalhou 1 hora a mais, no total. Na segunda, terça, quarta e quinta. 4 vezes 9, 36. Aí tem mais a sexta-feira, que são 8 horas, certo? Mais 8 horas da sexta-feira, e ele manteve realmente as 44 horas semanais. O limite semanal de 44 horas foi respeitado, o intervalo de 30 minutos foi respeitado, porque ele passou de 6 horas, respeitou o intervalo de 30. Eu só não entendi de onde que ele tirou hora extra aqui, né? Porque se ele está respeitando a semana, ele vai compensar o quê aqui? Enfim, vocês concordam comigo? Porque ele respeitou as 44 horas na semana na minha conta aqui. Mas aí ele pergunta: se tiver banco de horas, se tiver hora excedente, eu posso compensar em até 3 meses? Posso. É uma questão um pouco confusa, né, gente? Então, mas ele tá dentro da semana, ele tá respeitando as 44? Ele vai pedir hora extra se ele não tá trabalhando no sábado? Por mais que ele esteja trabalhando 9 horas, ele já está compensando no sábado, porque ele tá dentro das 44 horas semanais, entendeu? Entendeu? Certo? É. Na semana tá respeitando. Então, para mim, já tem uma compensação semanal ali, porque ele não trabalha no sábado, certo? É. Pessoal, é isso. Dúvidas? Trabalha 9 horas, de segunda a quinta, deu 36. Na sexta, ele trabalha 8, deu 44 horas na semana. Então, se ele entrar na Justiça do Trabalho pedindo hora extra, já tem ali a compensação. Tudo bem, mas ali dificilmente. Gente, para mim, ele não tem direito a hora extra aqui. Se ele está respeitando a compensação semanal, as 44 horas da semana, no caso aqui, porque ele, para mim, já tem uma compensação semanal ali viável, até por conta do acordo da convenção coletiva, tá? Dúvidas? Bom, é isso. Se eu tiver mais algum ponto a trazer sobre essa questão, depois eu coloco lá no grupo, eu faço algum vídeo para
para, de repente, trazer alguma explicação adicional aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido produtiva. Muito legal, né? Tem bastante. Nós falamos de vários assuntos aí, então, desde perempção, desde sócio retirante, produção antecipada de provas, greve, dano moral, horas extras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra ainda antes da prova, né, para falar sobre outros temas. Essa questão aqui eu vou dar uma olhada nela, tá? Depois eu dou mais uma. Qualquer coisa eu mando lá no grupo mais alguma informação aí para vocês. Mas para mim, basicamente, é você entender que foi feito um ajuste, que ele trabalhava um pouquinho a mais ali durante alguns dias, mas que respeitava as 44 horas da semana, e que seria possível, se fosse o caso, o banco de horas dentro de até 12 meses. Aqui, no caso, ele falou de 3, né? Então, o banco de horas aqui seria viável, tá? E eu encerro a aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Pode parar de gravar aqui, gente.